verbal, violentamente mesmo, às vezes me agredia. No Maranhão, de janeiro até o início deste mês, foram registradas 2.313 ocorrências de violência contra a mulher. Esta prática é considerada crime e a lei prevê punição para quem comete. As imagens é do Jonas Sakamoto e a reportagem da Liliane Coutrin. O Brasil tem superado muitas barreiras sociais, mas a violência doméstica continua sendo um problema para 19% da população feminina do país. Segundo a pesquisa do Data Senado feita em março de 2013, estima-se que 700 mil brasileiras sofreram agressões, principalmente de seus companheiros. Tempo atrás eu sofria, violência doméstica, verbal, violentamente mesmo, às vezes me agredia. Em todo o país, as mulheres de menor nível educacional ainda são as mais agredidas. Porém, há muitos mecanismos de defesa a essas vítimas. Além da Lei Maria da Penha, as mulheres podem recorrer às delegacias especializadas. Todos os dias há registro de violência contra a mulher. Muitas, por medo, acabam não denunciando e sofrem caladas. Mas, por fim, esse tipo de violência é necessário. E aqui em São Luís, as vítimas podem recorrer à Delegacia Especial da Mulher e à Casa de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica. Lá, elas encontram suporte jurídico, psicológico e social. A Casa da Mulher ela foi criada em 20 de junho de 2008 e tem como uma função o acolhimento e orientação em mulheres a partir de 18 anos que estejam em situação de violência doméstica em São Luís do Maranhão, dando também orientações a outros municípios, como Passo do Lumiar, Ribamar e até outros municípios do estado. Apesar de toda a rede de assistência às vítimas, muitas mulheres não denunciam seus agressores e outras, após denunciarem, retiram a queixa. Tu veio e prestou queixa, né? Eu prestei queixa no dia 13 de maio. Você pretende retirar a queixa? Eu pretendo. Quais fatores contribuem para o aumento dessa violência e por que é tão difícil punir os agressores? Veja a opinião dos especialistas no Bate-Papo e Mirante. E o nosso bate-papo de hoje conta com a presença da Laurinda Pinto, coordenadora municipal da mulher, e da Mariana Ericeira, psicóloga do Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência. Antes de começarmos a nossa conversa, eu quero agradecer a presença de vocês aqui nos nossos estúdios. Tudo bom? Tudo bom, muito obrigada. E a gente começa com a Laurinda. Laurinda, em que consiste a violência psicológica e por que as mulheres têm dificuldade, às vezes, de identificá-la? Porque a violência psicológica, ela consiste de todas as formas que uma outra pessoa utiliza para criar situações que a pessoa não vivencie, por exemplo. Né? Psicologicamente, colocar uma autoimagem que a pessoa não tem, por exemplo. Né? Colocar a pessoa em situação de vulnerabilidade no coletivo, denegrir a imagem, usar de expressões de insulto que faz com que a pessoa crie uma autoimagem que não é a imagem de baixo escalão. Né? Não é a imagem dela. Ao ponto de que, e no caso da violência doméstica, utilizada exatamente, tá sempre criando situações onde essa mulher possa criar uma autoimagem que não seja de fato a imagem que ela tem, não é? Se ela é gordinha, transforma ela numa gorda enorme, né? Numa mulher feia. Aqueles apelidos pejorativos. Para que aquela imagem dela, perante ela mesma, fique distorcida. A tal ponto que ela acredite que ela é aquilo que o outro está dizendo que ela é, não é? Então, essa violência psicológica que as mulheres sofrem, tipo, você não é capaz, não é? Você é insegura, você não depende de mim. Essa questão da dependência, ela antes de ser, ela pode até ser uma dependência concreta. Pode até ser que aquela mulher realmente não tenha um trabalho, uma profissão e dependa daquele agressor materialmente. Mas antes de ser uma dependência material, ela primeiro é uma dependência psicológica, porque ele vai estar sempre dizendo para ela que ela não vai conseguir sobreviver sem ele, ela não vai conseguir sobreviver e ser mãe separada dele, ela não vai conseguir dar estabilidade para aquela família. Isso vai criando, esse é um exemplo de violência psicológica, vai criando uma situação nesse psicológico dessa mulher que ela vai acreditando, então, que ela é dependente dele mesmo, que ela, longe dele, ela fica sem conseguir enfrentar a vida, a realidade da vida, né? E isso, então, é a violência psicológica. A mulher fica com esse psicológico dependente, né? Frágil,
doente, mas E todas a essas casa pode até falar um pouquinho mais. E todas essas questões de humilhações, constrangimentos, ameaças, insultos, fazem com que a autoestima dessa mulher diminua, né? E ela vai perdendo aquela força de procurar realmente seus direitos, né? De romper realmente com esse ciclo de violência. Mariana, qual é o perfil das mulheres que sofrem essa violência? São mulheres jovens, né? Numa faixa etária de 18 a 29 anos, mulheres sem renda, que dependem financeiramente desse companheiro, né? Donas de casa, mulheres que já estão nessa relação há mais de 2 anos, já possuem mais de 2 filhos com esse companheiro. E Laurinda, é comum as mulheres prestarem queixas e depois retirá-las. Por que isso acontece? Olha, primeiro as mulheres não podem mais retirar queixa, né? Antes da Lei Maria da Penha, a mulher fazia o registro numa delegacia especial para a mulher e ela registrava aquela situação e ela poderia, ela era representante, ela poderia então vir retirar aquela queixa. Com a Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher no ambiente doméstico, precisa ser bem claro, não é uma violência contra a pessoa. A Lei Maria da Penha estabelece que a violência doméstica é uma violação dos direitos humanos. Por isso, então, aquela mulher ela não tem o direito De retirar. Certo? Por quê? Porque aquele ato violento no ambiente doméstico, ela é uma das pessoas atingidas. Atinge a família, atinge a sociedade. Por quê? Porque qual é o resultado de uma sociedade em quem tem um ambiente doméstico violador de direito? Consequentemente, o resultado dessa sociedade é uma sociedade violenta. Então, a Lei Maria da Penha, ela vem reconhecer isso, ela vem reconhecer que a violação de direitos no ambiente doméstico, através de atos violentos, exercido pelo homem, na sua condição de homem, em relação à mulher, é violação dos direitos da sociedade. Então, por isso que a mulher ela não tem mais, no que ela registrou, só o juiz para considerar que aquele caso não requer um processo e um julgamento. Só o juiz para analisar. Ela pode até requerer para o juiz outras medidas de proteção, mas retirar aquela queixa que ela fez, aquele registro, ela não tem condições mais de retirar. E Mariana, o ciúme é o principal motivo das agressões? Olha, o ciúme é um dos motivos, mas não chega a ser o principal motivo, né? Porque nós vemos que a violência contra a mulher hoje, ela vem muito pela questão do machismo, né? Do companheiro se sentir dono daquela mulher, proprietário daquela mulher, se sentir mesmo dono dela. Então, assim, os ciúmes, assim como o uso abusivo de álcool, o uso de drogas, ou então relacionamentos extraconjugais do companheiro, né, são motivos mascarados, né, que fazem com que esse homem agrida essa mulher. Mas vem tudo pela questão mesmo do machismo, né, do homem se sentir dono daquela mulher e, né, tem aquela história de que a mulher, por ela ser um sexo frágil, ele tem que fazer, né, tem que ser dominador dessa mulher. E a nossa equipe foi às ruas e perguntou: você já presenciou uma mulher sendo agredida? Vamos ver as respostas? Ainda não, nunca vi na minha vida não. E se você visse, o que você faria? Olha, eu não sei qual seria a minha reação, né? Porque eu sou contra. Eu sou contra o homem bater em mulher. Contra. Por quê? Porque mulher não é pra se bater, né? Não. Se você visse, o que faria? É pra gente partir pra cima, não é pra dar, porque mulher não é pra se dar nem com uma flor. Já. E o que você fez? Denunciei, né? Você é contra esse ato, então? Sou contra isso aí. Já. O que o senhor fez? Eu tentei evitá-lo. O senhor conseguiu? Consegui. Então o senhor é contra esse tipo de violência? Sou contra o tipo de violência à mulher. Já, várias vezes. O que você fez? O sentimento que dá é de revolta, mas infelizmente a gente não pode fazer nada porque a gente também pode ser vítima de alguma violência. Rapaz, não. E se você visse, o que faria? Eu ia denunciar, entendeu? Porque isso é errado. A agressão contra a mulher não é certo, entendeu?
É bom que a maioria denuncia, né? Não fica mais calado vendo aquela situação de opressão. Laurinda, ao não denunciar os agressores, as mulheres acabam reafirmando essa violência sofrida? Sim, claro. Porque quando você não denuncia, você se omite, Permite, né? Permite. Quer dizer, do que foi colocado foi muito interessante. Pelo menos ver a maioria dos homens, né, são contra. Se colocando contra. Isso é muito bom. A mulher que se pronunciou para as mulheres, é só imaginar que a violência doméstica, ela se sustenta numa relação de submissão e dominação, né? A mulher se submete à dominação masculina. Evidentemente, na hora que a mulher começa a se emancipar, que ela consegue chegar para denunciar, ela já se superou de várias coisas. Então, a sociedade toda tem que assumir que tem que denunciar. Não é só a mulher que é vítima, né, que está primeiro sai da condição de vítima, eu acho que é a primeira coisa, né? Eu acho que, por isso que a gente nem utiliza a expressão mais vítima na violência doméstica, porque na violência doméstica a mulher ela tem que se entender, se compreender de que ela pode agir. Ela pode agir, ela deve agir, ela não pode se sentir naturalizada naquilo. Então, hoje nós temos muita condição de fazer isso, por isso que a mulher tem que denunciar, tem que procurar ajuda, tem que procurar o centro de referência que está aqui conosco, por exemplo, representada pela psicóloga, o centro de referência, que no caso para quem reside em São Luís é ali na beira-mar. Chega, procura, pede uma informação, né? Procura a Lei Maria da Penha, baixa na internet, lê a lei, vê que a lei te garante muitos outros caminhos. Mariana, e como saber se estou em uma relação que pode se tornar um tormento mais na frente? Quais são as dicas? Tudo começa, né, pela questão da violência psicológica, né? A questão mesmo da limitação do direito de ir e vir, né? Quando o companheiro começa a proibir, não, você não vai na casa da sua família, você não vai sair com suas amigas, né? A questão mesmo de controlar. Mandar na roupa também. Isso, mandar nas roupas, você não pode usar determinado tipo de roupa, tá muito curto, não sei o que. Começa a mandar realmente na vida dessa mulher. Então, isso já são alguns sinais de que ele pode se tornar um companheiro violento, né, no decorrer da relação. A gente também estava conversando antes de começar a gravar o nosso programa, que geralmente essas pessoas que cometem essas agressões são homens que conquistam a família também da parceira, né? Ah, sim. Na maioria das vezes o agressor é alguém simpático, gentil, que a família tem muita confiança, né? No período de namoro, levou pai e mãe para jantar fora, é aquela coisa sedutora mesmo. Aí quando chega no momento das agressões, ele cria uma situação de tamanha credibilidade com a família, que quando começa a mulher começa a dizer que ele tem esse comportamento, a família não acredita. E para finalizar, eu gostaria que você explicasse quais são as formas de violência contra a mulher. Bom, a Lei Maria da Penha, ela estabelece 5 formas de violência contra a mulher. A violência física, né, que é a questão mesmo da lesão corporal, hematomas, arranhões, edemas, né, provocados por socos, tapas, empurrões, né. Temos também a violência sexual, que é o uso da força, né, para manter a relação sexual, a questão do estupro, a tentativa do estupro. Temos também a violência psicológica, né, que é o que traz a diminuição da autoestima dessa mulher, com questão de ameaças, humilhações, constrangimentos, insultos, né, a limitação do direito de ir e vir dessa mulher. E temos a violência patrimonial, né, que é a destruição dos bens, né, dos objetos de trabalho, objetos pessoais dessa mulher. E temos a violência moral, né, que é a questão da injúria, da difamação e da calúnia. Obrigada pela participação no nosso programa mais uma vez. Obrigada. A gente que agradece, valeu. E a gente se encontra no próximo bate-papo. Eu espero você.